Oi, gente, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de lógica de programação, ok? Então, na aula passada, só para a gente relembrar, a gente estudou o que é pseudocódigo, né? Que é aquela forma da gente escrever um código de um modo que qualquer pessoa possa compreender, né? Utilizando uma lógica de programação, porém, que esse pseudocódigo ele pode ser utilizado para ser programado em qualquer linguagem de programação, beleza? Quem não viu a aula, volta um vídeo para acompanhar. E aí a gente ficou com uma atividade, né, ao final da aula, e a gente vai rapidamente corrigir essa atividade, só para que não fiquem dúvidas, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, a partir do conteúdo visto na aula, cria um pseudocódigo para cada uma das questões abaixo. E aí a letra A nos trazia o pseudocódigo para um algoritmo que escreve Olá Mundo, beleza? Bem simples, né? Então a gente vai ter aqui o algoritmo, que ele vai se chamar Escreve Olá Mundo, né? Esse nome aí a gente é que define, tá? E nós temos o início desse programa, e a única coisa que ele vai fazer é escrever Olá Mundo, tá? Com isso aqui a gente consegue fazer com que uma pessoa consiga compreender o objetivo desse programa, beleza? Simples assim. Já na letra B, a gente tem um algoritmo que escreve Olá, eu me chamo, e vocês informariam o nome de vocês, beleza? Mesma ideia do anterior. A única coisa que esse programa faz é escrever uma informação na tela. Então, com o único comando escreva, né? A gente consegue fazer esse programa funcionar, tá? Já na letra C, a gente tinha algo mais elaborado, né? A gente precisou criar uma variável. Ele pede um algoritmo que lê um nome, certo? Então, ó, ele não só vai escrever, mas ele vai também fazer a leitura de uma informação. Ou seja, se ele vai ler alguma coisa, normalmente a gente utiliza uma variável para isso, tá? Então, eu já especifiquei aqui as variáveis que eu tenho, que no caso só vai ser uma, que se chama nome, tá? As próximas duas aulas, eu acredito, a gente vai estudar o que são variáveis bem mais a fundo, tá? Se alguém quiser já se aprofundar, isso aqui era meio que, pode ser que uma pegadinha, né? Vocês viram variáveis no ano passado, porém, nesse retorno a gente ainda não estudou, certo? Só para ver se vocês estão com a mente, com a lógica de programação em dias, beleza? Então, a gente tem aqui um nome do tipo cadeia. A gente viu que cadeia é para quando a gente vai inserir caracteres, né? Caracteres específicos, como nomes, etc, tá? E aí, com o início do programa, né? A única coisa que ele iria fazer era escrever o olá. Eita, tá errado, ó. Não vou nem cortar o vídeo, certo? Além aqui depois do início, né? A gente teria um ler, né? Ó, a gente tem que ter atenção aqui que ele vai ler uma informação. Então, a gente teria que ter aqui, ó, vai ficar meio feio, mas é a letra do professor. Leia nome, né? Ele vai ter que ler a variável nome, tá? Quando ele lê, que o usuário informar o seu nome, aí sim ele vai executar o comando escreva, beleza? Bastante atenção, o professor erra bastante também, certo? Então, feito a questão 1, a gente simplesmente ia ter problemas, né, para criar pseudocódigos, tá? Já na questão 2, ele pedia que a gente, usando a linguagem Portugal, criasse um algoritmo representado pelo pseudocódigo que a gente tem aqui abaixo, beleza? A gente vai fazer isso lá no Portugal, beleza? Então, a gente tem um algoritmo que escreve boas-vindas, simples demais, né, gente? E aí, o início dele, simplesmente, ele vai ter um comando escreva, seja bem-vindo ao meu programa. Achei que programar fosse mais fácil, mais difícil. A gente percebe que o Portugal, tá? Por isso que eu selecionei essa linguagem, ele é bem fácil e ele se aproxima bastante dessa linguagem de pseudocódigo. Tanto que a gente vai observar que a única coisa que a gente precisa é repetir esse comando, tá? Na verdade, eu não vou nem fazer no Portugal, né, gente?
tentem fazer e vocês vão observar. Se a gente copiar esse trecho de código aqui, colar lá no Portugal e executar, ele vai fazer isso aqui funcionar, tá? Outras linguagens de programação já usariam comandos diferentes. Por exemplo, a gente falou de Python na aula passada, né? Python, C. Normalmente essas linguagens que são escritas em inglês, esse escreva, ele é substituído por um print, certo? É basicamente print quer dizer imprima, né? Imprima na tela. Print, e aí viria o texto, tá? Entre aspas. Outras linguagens têm outras variações, tá bom? Tem coisas que a gente pode ir incrementando para o texto ser impresso de uma forma melhor, vamos dizer assim, tá certo? Porém, no Portugal, a gente vai seguir essa lógica do escreva, tá certo? Então, só lembrando, pseudocódigo é uma forma que a gente escreve um algoritmo para que ele possa ser levado para qualquer linguagem de programação, observando as particularidades dessa linguagem. Beleza? Então, vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, hoje a gente vai ver sobre algumas fases da construção de um algoritmo, tá bom? Então, a gente, ao construir um algoritmo, a gente tem que dividir esse algoritmo. Não é que tem, normalmente a gente faz isso de forma... Como é que eu posso dizer? De forma natural, tá? A gente divide esse algoritmo em algumas fases, certo? Que são fundamentais. Só lembrando que esse conteúdo, tá? Vocês encontram no livro 1, página 8, usando esse link aqui, tá? Então, a gente tem a fase de entrada, tá? Posteriormente, o processamento e, em seguida, a saída, beleza? Então, vamos tentar entender o que cada uma dessas fases representa, tá? A fase de entrada são basicamente os dados que a gente precisa, né? Os dados de entrada do algoritmo, que a gente precisa, informações essenciais para que o algoritmo funcione, tá? Aí vão entrar as variáveis, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Na fase de processamento, são os procedimentos que a gente utiliza para chegar aos resultados, ou seja, expressões algébricas, por exemplo, os cálculos que a gente monta utilizando essas variáveis para conseguir chegar a os dados a fase de saída, né? Que são onde os dados, após processados, vão exibir, né, a partir de um dispositivo de saída para o nosso usuário. Então, a gente vai tentar fazer uma analogia com uma atividade cotidiana nossa, tá? Leve em consideração esse exemplo aqui. Suponha que eu passei uma atividade para vocês fazerem sobre o nosso componente de programação, tá bom? Então, a gente pode dizer que os dados de entrada é a atividade, tá bom? A atividade que vocês vão ler no caderno de vocês, no material que eu enviei, certo? Onde tem todas as informações que vocês precisam para realizar esses procedimentos, tá? A fase de processamento seria a fase que vocês precisam pensar, tá? Vocês vão pensar em formas e vão, de fato, resolver a atividade. Então, durante a resolução, vocês estão na fase de processamento, tá? E a saída seria após esses dados processados, vamos dizer assim, após vocês, a partir do seu, como é que a gente pode dizer, do seu cognitivo, tá? Vocês conseguem chegar a uma solução para esse exercício. E aí essa solução, esse resultado final, vai ser os nossos dados de saída. Mas como seria isso em um programa de computador, tá? Eu tenho aqui aquele nosso velho conhecido, que é o pseudocódigo para somar dois números, e a gente vai tentar dividir ele nessas fases, tá? Então, aqui a gente tem os dados de entrada, que no caso são nossas variáveis, que a gente precisa para isso, tá? E os comandos de leitura, que é onde o usuário vai informar os dados que são essenciais para que o nosso programa possa realizar aquilo que ele foi destinado, tá? Então, esses são os dados de entrada. A gente pode até pensar assim, ó, os dados de entrada são informados a partir de dispositivos de entrada. Afinal, para isso, o que é que o nosso usuário vai precisar? Mouse, teclado, ok? Que são dispositivos de entrada e servem para enviar informações para o nosso computador. Na fase de processamento, isso aí, a gente vai desse comando e o computador, né,
a linguagem de programação vai realizar os cálculos, que é onde eu tenho aqui dizendo que z, que no caso vai ser o que vai receber o resultado, ele vai ser igual a x mais y. Ou seja, nesse momento, o nosso algoritmo está processando, tá? Fazendo o processamento dos dados que a gente informou na fase de entrada. E a saída nada mais é do que os resultados processados, tá bom? Que no caso vai ser um comando escreva. E aí a gente também pode dizer que a fase de saída, ela nos é apresentada a partir de dispositivos de saída, tá bom? Por exemplo, esse escreva, ele vai retornar para a nossa tela algum resultado, que seria, no caso desse algoritmo, a soma desses dois valores, ok? Então, para isso, ele utiliza um dispositivo de saída, que é o nosso monitor, beleza? Então, basicamente, essas são as três fases que a gente tem dentro de um algoritmo, beleza? Então, para finalizar, quero ver se vocês realmente entenderam. Eu quero que vocês analisem esses programas abaixo, tá? E mostrem para mim aonde nesses dois programinhas aí estão dados de entrada, processamento e saída, beleza? Analisem bem, se puderem, executem esses programas no Portugal para vocês entenderem como é que eles funcionam, tá bom? E a aula de hoje é isso, certo? Para a próxima aula, a gente vai entender o que são diagramas de blocos. É uma outra forma da gente representar algoritmos, tá? A gente já viu como fazer isso a partir de pseudocódigo, né? E agora a gente vai ver como funcionam os diagramas de bloco. Lembrando que, caso vocês queiram já se adiantar, esse conteúdo está na página 12 do livro 1, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Valeu!